Acredito que um dos maiores desafios que a gente tem na vida é entender o que fazer nos dias ruins. É entender como manter a nossa vida nos trilhos, a nossa vida produtiva, a nossa vida feliz é um termo um pouco mais amplo, mas os nossos relacionamentos bons, o nosso desempenho no trabalho bom, a nossa saúde em dia, quando as coisas dão errado. Quando a vida parece sair do trilho, quando a gente recebe uma notícia ruim, quando algo no emprego não está dando certo, alguma relação esfria e a gente está, enfim, convivendo com problemas naturais que vão aparecer invariavelmente na nossa vida. A grande questão é, nesses dias difíceis, nesses dias ruins, como eu consigo manter a minha vida nos trilhos? O que eu devo fazer para ser produtivo mesmo quando as coisas não estão dando certo? E é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vou te apresentar 5 dicas para vocês. 5 dicas de hábitos ou 5 hábitos que vocês podem aplicar na rotina de vocês para manter as coisas nos trilhos, mesmo quando a vida conspira para te tirar, te descarrilhar. O que a gente deve entender, primeiro, é que o entusiasmo, e eu não gosto de falar que a motivação passa, porque para mim as pessoas entendem o que é motivação, isso é assunto para outros vídeos, tá? Mas a motivação, dando um breve resumo para vocês, a motivação não é entusiasmo. A motivação não é estar feliz. E é por isso que as pessoas falam que a motivação é passageira e a disciplina fica, eu não gosto disso. Por quê? Porque motivação é simplesmente um motivo para ação. Eu posso estar muito triste, eu posso estar irritado, mas mesmo assim eu estou motivado porque eu tenho um motivo para fazer aquilo. Então, motivação, eu quero que vocês aprendam de uma vez por todas, motivação não é entusiasmo, motivação não é alegria. Às vezes você acorda sem a menor vontade de trabalhar, mas mesmo assim você vai porque você tem um motivo muito forte para ir. Então quer dizer que você está motivado, mesmo quando não tem vontade de levantar da cama. Tá bom? Voltando pro vídeo, o que eu quero que vocês entendam é que quando a gente aplica hábitos, quando a gente tem consistência e estrutura de hábitos na nossa vida, a gente consegue, eu já falei algumas vezes aqui, manter um padrão nos nossos dias. Ou seja, os dias ruins, eles não fazem com que a nossa performance, nossos relacionamentos, a nossa felicidade vá tão para baixo, porque a gente tem uma estrutura muito clara na nossa vida. Ou seja, a gente consegue manter um ritmo de desempenho, enfim, um padrão de qualidade nas coisas que a gente faz, a gente consegue manter ele um pouco mais estável quando a gente cria estrutura no nosso dia. A grande questão é como criar essa estrutura, e talvez seja a pergunta que eu mais recebo: Pedro, tudo bem, isso que tu fala é ótimo, quando eu tô num dia bom, tudo parece que flui, mas nos dias ruins que eu não tenho vontade de levantar da cama, o que eu devo fazer? Então aqui eu quero ensinar para vocês e na verdade dar 5 dicas de hábitos que eu quero que vocês comecem a colocar na vida de vocês, porque esses hábitos vão manter a estrutura mesmo quando as coisas parecem degringolar. E o primeiro talvez seja o que as pessoas menos respeitam, o que as pessoas menos levam em consideração. Porque o primeiro é acordar no mesmo horário todos os dias. Eu quero apresentar algo para vocês que se chama jet lag social. Vocês provavelmente já viajaram ou já mudaram de país, mudaram de jet lag e vocês sofreram com aquilo de que às vezes você vai, por exemplo, viajar para a Europa, que é 5 horas na frente, e aí você precisa dormir às meia-noite na Europa, só que no teu país seria 19, ou seja, você não está com sono, e aí você precisa regular isso. E essa regulação de horários, chamado jet lag, normalmente leva alguns dias. Isso prejudica um pouco o sono, isso prejudica um pouco o apetite, até que o corpo comece a se acostumar com isso. Esse é o fenômeno do fuso horário, que todos vocês conhecem, acredito que muitos já passaram por isso. O jet lag social acontece quando a gente tem o hábito muito comum de aproveitar o final de semana para dormir mais. Quando a gente acorda todos os dias, de segunda a sexta, 6h30 da manhã, o horário aqui padrão, 6h30 da manhã, e no final de semana a gente resolve acordar às 10, sábado e domingo, na segunda-feira, pensa que o nosso corpo, quando volta a acordar às 6 e fala: opa, o que está acontecendo? Tô acordando quase 4 horas mais cedo, 3 horas e meia mais cedo do que eu acordei ontem. Por quê? E aí a segunda-feira tende a ser um dia muito mais sonolento e muito mais difícil porque você mostrou para o teu corpo que você está acordando 4 horas mais cedo do que acordou ontem. Ou seja, você acostumou mal o seu corpo. Entenda, o nosso corpo ele precisa de ritmo. O nosso corpo precisa de rotina. Quanto mais rotina e previsibilidade eu der para o meu corpo, mais ele vai funcionar na melhor maneira. Então foi feito um estudo na Universidade de Munique, aqui meu caderninho, que o tio Ronenberg,
falou que ele é um cronobiologista, tá? Então ele estuda muito essa questão dos horários com relação à nossa rotina, e ele falou justamente isso. Quando a gente acostuma o nosso corpo a dormir todos os dias no mesmo horário, a gente entrega o que ele mais quer, que é previsibilidade. Então, se eu acordo todos os dias, óbvio, quer acordar 1 hora mais tarde, talvez no final de semana, não tem problema. Tem gente que acorda às 6 e no final de semana acorda meio-dia e meio-dia. Então a segunda-feira é óbvio que vai ser um dia muito ruim. Segunda-feira por si só já não é um dia muito agradável para os trabalhadores. E quando essa pessoa ainda acostumou o corpo a dormir até meio-dia, 2 dias seguidos, no outro dia quer acordar às 6, é óbvio que ela vai ter sono. É óbvio que ela vai começar a semana mal. Então acordar nos mesmos horários todos os dias traz previsibilidade que o nosso corpo tanto gosta. Segunda dica, portanto, organizar a semana no domingo. Já falei muitas e muitas vezes sobre isso. Organizar a semana do domingo impede que você entre no incêndio. Impede que você comece a segunda-feira já tendo que apagar incêndio, fazer tarefas correndo e fazer tudo correndo que você não precisaria fazer se você tivesse se preparado antes. Organizar a semana no domingo é basicamente dar tempo para você se planejar e identificar os melhores horários para fazer determinadas coisas. Então, 3 dicas rápidas para organizar semanas no domingo. Pega um caderninho, pode ser como esse, pega o Google Agenda, pega o aplicativo que você preferir, como ficar mais fácil para você. Primeira coisa que você vai botar de segunda a domingo, teus compromissos. Tem um médico na quarta-feira às 9 da manhã, agenda. Tem uma reunião que eu não posso faltar na terça-feira às 17, agenda. Tem um aniversário na quinta de noite, agenda. Coloca os compromissos, ou seja, aquilo que tem hora marcada, principalmente para começar, mas se possível também para terminar. Depois, e aqui vem a grande virada, tarefas mais importantes, atividades mais importantes. Reserva tempo para fazer essas atividades. E lembra, atividades importantes na maioria das vezes não são urgentes. E é por isso que quando a gente não organiza a semana, a gente acorda e quer primeiro terminar com os incêndios e vai empurrando com a barriga aquilo que você sabe que vai fazer a diferença, mas não é urgente. Então, quando eu organizo a semana no domingo, eu dou tempo para as coisas verdadeiramente importantes. E terceiro, tarefas que você sabe que precisa fazer, mas não importa tanto o horário. Preciso mandar um e-mail, preciso responder uma mensagem, preciso parabenizar alguém no WhatsApp. Então coloca ali solto na tua agenda, porque quando der tempo você vai fazer. Mas é importante você delimitar compromissos, atividades importantes, atividades menos importantes e organizar isso no domingo. Tenha esquematizado a sua semana, você não tem noção da tranquilidade que é isso quando você acorda na segunda-feira, abre o teu computador ou tua agenda e tem tudo o que você precisa fazer. Vão surgir intercorrências? Claro. Vai ter dias que você não vai conseguir cumprir tua agenda? Claro, a vida é real, a vida acontece, a vida é assim. Mas é muito mais fácil ter estrutura e ter paz, mesmo nos dias ruins, que é o tema do nosso vídeo, quando eu tenho e organizo a minha semana com antecedência. Então tira 20 minutinhos, 15 minutos, quanto mais você faz, menos tempo precisa para fazer. Hoje eu demoro 15 minutos para organizar minha semana, e para mim são os 15 minutos talvez os mais inegociáveis da minha semana. Quando eu não organizo a minha semana, pode ter certeza que eu vou começar todo atrapalhado. Então essa é a segunda dica, organizar a semana nos domingos. Importante também, terceira, falo muito sobre isso o tempo inteiro e quero que vocês comecem a aplicar e talvez tenha até relação com a segunda dica, que é organizar a semana. Galera, a gente precisa aprender a fazer a tarefa mais difícil primeiro. A nossa força de vontade, a disciplina, que todo mundo adora falar sobre ela é como um músculo. A disciplina é como se estivesse um copo cheio d'água ou o celular. Vamos pegar o exemplo do celular que é mais fácil. Quando você acorda de manhã e você deixou o celular carregando durante a noite, ele acorda com 100%. O que acontece com esse celular quanto mais você utiliza ele? Ele vai diminuindo a bateria e é natural que ele chegue no final do dia com pouca bateria e você bota para carregar de novo. Natural. A nossa força de vontade é mais ou menos a mesma coisa. Se você dormiu bem, nós tendemos a acordar com a força de vontade cheia. E aí, conforme a gente toma decisões, conforme a gente utiliza a nossa disciplina, ela vai diminuindo, como um músculo. Quanto mais eu utilizo, mais ele vai ficando cansado, como a bateria do teu celular. Quando eu coloco a tarefa mais difícil primeiro, eu utilizo o máximo da minha energia, o máximo da minha força de vontade. Ou seja, eu mato o leão, maior leão, mais cedo, e aí eu estou mais, entre aspas, livre para fazer tarefas menores, com menor importância durante o dia. Agora, se você
gasta toda a sua energia mandando e-mails burocráticos, fazendo coisas operacionais e deixa para matar o leão mais importante às 18 horas, às 6 horas da tarde, cara, anotem isso. Nós não somos a mesma pessoa nas 24 horas do dia. O Pedro, eu sempre falo isso, o Pedro das 9 da manhã não é o mesmo Pedro das 9 da noite. Só que as pessoas costumam acreditar que não importa o horário que elas coloquem as tarefas. No entanto, só que elas precisam fazer. Ou seja, não importa o horário que eu vou treinar, mas eu preciso treinar. Não importa o horário que eu vou ler, mas eu preciso ler. Não importa o horário que eu vou estudar, mas eu preciso estudar. Não importa o horário que eu vou fazer uma tarefa importante no trabalho. O importante é fazer. Cara, o horário importa tanto quanto o que você faz. Então, quando eu faço o mais difícil primeiro, eu mostro para o meu corpo que eu estou utilizando a minha maior energia. E outra coisa, e aqui vai exatamente no ponto do vídeo. Quando eu faço o mais difícil primeiro, eu mostro para mim mesmo que eu consegui. Não tem nada que te motiva mais do que terminar um compromisso muito difícil logo de manhã. Quando você tem um compromisso difícil, uma tarefa difícil, uma reunião difícil, você termina de manhã com sucesso, isso te dá uma energia para o resto do dia, isso te dá uma motivação, isso te dá uma força para seguir o dia, que isso por si só já te ajuda em várias outras coisas. Mas fazer a primeira tarefa primeiro é importante, por quê? Porque você vai fazer ela com maior qualidade, com mais energia, e depois, porque isso vai também aumentar a tua energia para tocar o dia. Eu vi uma entrevista do Paulo Musi, e ele falou o seguinte, cara, não tem como eu achar algo difícil depois de treinar na academia antes de trabalhar e fazer, sei lá, supino com 60 quilos de cada lado. Se eu não me engano foi esse, eu acho que eu posso ter errado o peso, mas a essência do que ele quis dizer foi o seguinte, eu matei o meu mais difícil primeiro, cara. Eu fiz o mais difícil primeiro. Eu acordei, treinei, fiz o mais difícil, cheguei no trabalho e matei o meu leão principal, é 11 horas da manhã, eu fiz duas coisas muito difíceis pra mim. Olha o senso de orgulho. E eu ainda tenho todo o dia pela frente. Agora, quando você passa o dia inteiro pensando, nossa, às 6 horas eu tenho que fazer aquele projeto em uma reunião, nossa, depois do trabalho eu preciso treinar, eu vou estar cansado. Cara, faz o mais difícil primeiro. Eu não gosto dessa palavra, mas se livra logo desse problema. Se livra logo disso, para que teu dia corra com maior tranquilidade. Outra coisa, meça o seu progresso. Essa é a quarta dica. Meça o seu progresso, não perfeição. Uma das coisas que eu mais percebo nas pessoas, e em mim mesmo, eu já falei que eu estava conversando com a minha terapeuta, e eu sempre vou falar isso. Se você não faz terapia, eu aconselho fortemente você começar a fazer terapia. Eu tava conversando com a minha psicóloga e ela falou, Pedro, eu sei que tu não percebe isso, eu tenho de fato muita dificuldade em perceber o meu avanço, mas olha o quanto tu evoluiu de um ano pra cá. E eu parei pra pensar, cara, o que eu posso fazer na minha vida, porque eu levo isso muito a sério, né? Todas as reflexões que eu faço, os insights que eu tenho, eu tento aplicar na minha vida. O que eu posso fazer na minha rotina pra, de fato, medir o meu progresso? Para de fato eu não achar que eu estou evoluindo, mas eu ter métricas que eu estou evoluindo. E aí eu desafio vocês também a fazer isso, porque eu sei que o ser humano é muito ruim em fazer isso, porque nós esperamos que a vida dê saltos, né? A gente não consegue olhar 1% melhor todos os dias, a gente só percebe quando a gente dá um salto enorme. Eu quero que a gente comece a perceber, e aí um exercício que eu me coloco junto, que eu quero estar junto com vocês nisso, é como a gente pode medir o nosso progresso. É colocar metas, indicadores práticos de que, por exemplo, eu não acho que eu treinei bem essa semana. Eu tenho indicadores que eu fui 5 vezes na semana treinar e é isso, eu sei quantas calorias eu gastei, medi no meu relógio, enfim, é só um exemplo. Eu não acho que eu li bem essa semana, que eu li bastante essa semana. Eu tenho indicadores que mostram que eu li 30 páginas por dia todos os dias. A questão é, como a gente pode trazer indicadores que consigam nos mostrar o quanto a gente vem evoluindo para que isso não se torne só achismo? Um dos nossos maiores erros é que a gente não mede o progresso. Um dos nossos maiores erros é que a gente fica, eu acho que eu estou evoluindo no trabalho. Tu acha que está evoluindo no trabalho? O que quer dizer achar que está evoluindo no trabalho? É muito empírico, falta realmente algo que nos sustente, que sustente essa ideia de que a gente está indo para algum lugar. Então, medir o progresso é uma das melhores coisas que você pode fazer nos dias ruins, porque a medição do teu progresso te mostra, porque nos dias ruins a gente tende a catastrofizar tudo, né? A gente tende a achar que nós somos feios, que nós estamos gordos, que nós não trabalhamos bem, que nosso relacionamento é ruim, que nós somos péssimos amigos. A gente tende a catastrofizar tudo. Quando eu tenho
indicadores que me mostram o quanto eu estou evoluindo, o quanto eu estou fazendo bem minhas coisas, isso diminui um pouco, traz um pouco de racionalidade para aquele dia tão emocional. Então, nos dias ruins, é importante que eu tenha algo que sustente notícias boas, que me tragam notícias boas. Tá? Então, meça o progresso e não espere a perfeição ou o salto que eu falei no vídeo passado, que a vida não dá saltos. E o último é cumprir o que a gente promete para nós mesmos. Isso tem muito a ver com autoeficácia. Galera, a autoeficácia, ela nada mais é, deixa eu organizar a luz aqui, foi. A autoeficácia, ela nada mais é do que, como a própria dica fala, é eu prometer para mim mesmo e cumprir aquilo que eu faço. Eu até vou fechar o caderninho para falar sobre isso. Uma das coisas que mais me irrita, e talvez alguns amigos meus fiquem até irritados comigo, fiquem até chateados comigo por causa disso, mas uma das coisas que mais me irrita em um ser humano é ele falar o seguinte: amanhã, se eu conseguir acordar, eu vou. Cara pálida? Como assim, se eu conseguir acordar, quem é que te governa? Quem é que vai decidir se tu vai acordar ou não? É tu. Amanhã, se eu conseguir, eu vou treinar. Quem é que vai conseguir, cara? É tu que tem que conseguir ir. Só que as pessoas, elas parecem que elas não têm controle e domínio sobre elas mesmas. Eu não sei se eu vou conseguir ter vontade de estudar amanhã. Estuda mesmo assim. Essa sensação, sabe, de que eu me controlo, de que eu me governo, de que eu prometo e faço, a gente vem perdendo cada vez mais isso e parece que há uma romantização disso. É um assunto muito... É uma linha muito tênue, um assunto muito complexo, talvez eu não devesse ter deixado ele para o final do vídeo, mas hoje em dia a gente romantiza muito a fraqueza. E a fraqueza no sentido de, tá tudo bem se você não consegue treinar, se você não consegue acordar cedo, se você não consegue trabalhar bem. Cara, não tá tudo bem. A gente precisa começar a desenvolver, de fato, um senso maior de responsabilidade pelo nosso futuro. Se eu falo o que eu vou fazer, eu cumpro. Essa autoeficácia talvez seja a melhor coisa que você pode fazer pela tua autoestima. Não existe nada melhor do que eu confiar em mim mesmo. Do que eu ir dormir sabendo, cara, eu sei que amanhã vai ser um dia difícil, mas eu já tive dias muito piores e dei conta. Existe uma sensação melhor que essa? Existe uma sensação de que tu sabe que amanhã vai ter um desafio enorme, só que tu teve 45 desses desafios ao longo do ano. E conseguiu. Então você vai dormir quase que... vai ser difícil, mas eu já fiz isso outras vezes e vou fazer de novo. Então, essa autoeficácia, quando a gente para de romantizar esse fracasso, quando a gente para de romantizar as coisas ruins, quando a gente para de romantizar se eu conseguir acordar amanhã eu vou treinar. Não, acorda e vai treinar. Quem decide se tu vai conseguir acordar para treinar é tu mesmo, cara. Então, eu quero que vocês entendam que todas as dicas que eu trouxe aqui, elas são dicas que vão te trazer estrutura mesmo nos dias ruins. São dicas que vão facilitar a tua vida nos dias ruins. São dicas que, quando você estiver triste para baixo, porque esses dias vão acontecer, essas dicas vão te manter estrutura, vão manter a tua estrutura, vão manter a tua rotina alinhada para que os teus dias ruins, os teus vales não sejam tão baixos. Talvez um ser humano de alta performance, talvez o que melhor ele faz é a previsibilidade. Talvez o melhor profissional seja o profissional mais previsível. Talvez o relacionamento melhor seja relacionamentos mais previsíveis. Que a gente sabe que dias bons e dias ruins mantêm um padrão. Então nos dias ruins não joga tudo pro alto, nos dias bons também não toma decisões, como é que a gente pode falar, impulsivas, mas a gente consegue manter o padrão e a gente só consegue manter padrões quando a gente cria estrutura. Então, se você quiser ajuda para criar essa estrutura, fale comigo, faça uma mentoria individual comigo, eu te ajudo a criar os teus objetivos ou definir os teus objetivos e como você pode chegar lá. Tá? Então me mande uma mensagem lá no Instagram, lá no direct, lá na bio do meu Instagram tem meu número também. Manda uma mensagem que a gente pode conversar mais especificamente sobre como aplicar esses 5 hábitos na tua vida. Então, muito obrigado pela companhia mais uma vez. Tchau, tchau, galera.